Bom, vamos lá. Vamos falar agora de valor moral. A gente falou bastante sobre ética, falou bastante de moral. Vamos entender agora uma dimensão mais individual. Porque, de certa maneira, a ética não é individual, né? Eu faço tal coisa, sei lá, chegou um grupo de pessoas na minha sala e eu trato elas mal. Cara, você não está sendo muito ético aqui, cara. Você está maltratando pessoas. Mas assim, na minha ética particular é assim que se faz. Não é a sua ética. Ética não é uma coisa que cada um cria a sua, não, tá? Ela é um conjunto de valor, tá ligado ao que está por trás da ação, como a gente viu, mas ela não é uma coisa assim que cada um cria a sua, não. Então ela não é individual. Ela não é individual, é uma reflexão coletiva, beleza? E a moral? Tampouco a moral é individual. A minha moral é diferente de todos os outros. Não, cara, ela não é diferente. A moral é um conjunto de regras, né? Como a gente viu, um conjunto de regras, ela não é individual. E a dimensão individual? É isso que a gente vai ver agora. Como que fica a dimensão individual disso aqui? Bom, vamos lá. Dimensão individual do que a gente viu até agora se chama valor moral ou caráter ou virtude, tá? Vamos falar então de valor moral. Valor moral, cara. Os valores são características morais que todas as pessoas possuem, beleza? Ou seja, os valores morais são aquilo que você carrega dentro de você. Não depende do que os outros vão pensar, das leis, das regras. Não, uma coisa que está dentro de você, sabe? Isso que é o valor moral. Serve ao indivíduo para orientar seu comportamento e ação na satisfação de determinadas necessidades. Entenda uma coisa. Quando a gente está na vida prática e aparece lá o devo, posso, quero, né? O que eu posso, o que eu quero, o que eu devo, e aparece todas aquelas situações, a gente tem um recurso. A gente vai para dentro de si e analisa se aquilo é correto ou não. E a gente quase sempre visita os nossos valores morais. Você está entendendo? A gente visita o nosso caráter. Tem coisas que você não faz, cara. Não é por medo de ser preso, como eu falei. Não é por medo do que as pessoas vão pensar. Você não faz. Por quê? Porque eu não faço, professor. Isso é errado. Não tem a ver com o que os outros vão pensar. Entenda, valor moral é a internalização das regras morais. É aquilo que você faria ou não faria, não importa se as pessoas estão vendo ou não importa. Beleza? Vamos entender isso? Para entender o que é valor moral, vamos trazer um filósofo grego aqui, filósofo Platão. Sim, cara, o filósofo Platão é o melhor filósofo para explicar o que é valor moral. Ele conta uma história, vamos lá para um mito na Grécia Antiga, e preste atenção que a história é bem bacana, vem comigo, a história é bem legal. Ele conta de um cidadão ateniense, não me recordo o nome agora, vamos chamar esse cidadão de Juca, tá? O Juca. O Juca é um cidadão ateniense, cara, que ele faz tudo que tem que fazer. Ele é um cara, assim, é um bom pai, bom vendedor, bom trabalhador. As pessoas confiam no Juca, é um cara confiável, né? Tudo certo. E Juca, fazendo o seu trabalho, sempre correto, fazendo as coisas que todo cidadão de bem faz. Um dia, Juca vai trabalhar na floresta. Passando pela floresta, ele vê um animal lá preso. Juca vai e solta esse animal, tá? Só que esse animal, ele não era um animal qualquer. Ele era um deus grego. E ele dá de presente pro Juca, em gratidão, um anel. Juca, quando chega na cidade e coloca esse anel, cara, Juca ele percebe que ao colocar o anel, ele fica invisível. Isso mesmo, cara. A mesma historinha lá do Senhor dos Anéis, de uma porrada de história tirada exatamente de Platão, cara. Vamos lá, Juca coloca o anel e fica invisível. Sabe o que Platão vai contar pra gente? Que Juca, que era um cidadão correto, de bem, fazia o que tinha que fazer. Cara, Juca vai começar agora, pegar coisas dando sopa por aí. Quando ele vê lá um dinheirinho, ele vai lá e pega, porque ele nunca vai sofrer consequência disso. Entra nos lugares, come,
passa a mão nas mulheres. Juca, meu amigo, agora que ninguém pode pegar ele, é impossível alguém descobrir ele, ele faz várias coisas que ele não fazia. Bom, então Platão vai dizer que Juca, nesse exato momento, que ele tem, liberdade, é nesse exato momento que Juca está mostrando os seus valores morais. Você está entendendo? Antes disso, ele fazia por medo as coisas. E quando você faz por medo, você não faz por moral e nem por ética. Você faz por medo. Como que você vai saber realmente quais são os seus valores morais? Em poucas palavras, meu amigo, valores morais é aquilo que você faria ou não faria, mesmo se você fosse invisível. Beleza? Mesmo se você fosse invisível. Você não faria. Você achou essa carteira aí? Achei, professor. E você devolveu. Devolvi. Por que você devolveu? Como? Por quê, professor? Achei a carteira com dinheiro de um colega meu aqui, ó. Eu olhei e dei pra ele. Eu sei de quem que é. Mas por que você não ficou com a carteira? Professor, não fiquei porque eu não faço isso. É errado. Mas ninguém ia saber. Por que você não ficou com a carteira? Você vai falar pra mim, não, professor, eu não faço isso. Não faço isso. Não tá certo. Não faço isso. Porque é errado. Eu sei que é errado. Mas ninguém ia saber. Não importa, professor. Então, em poucas palavras, o que é valor moral? É aquilo que você faria mesmo, ou não faria, né? Depende da situação. Faria ou não faria. Mesmo se você fosse invisível, cara. Mesmo se você fosse invisível. Isso é o seu valor moral. É o que a gente chama de índole, caráter. Tá? Isso é a base da ética. É a base da ética. E é individual. E muda de uma pessoa para outra. Tem amigos meus que se eles fossem invisíveis, cara, eu acredito que esse meu amigo ele nunca pegaria um dinheiro de alguém, uma carteira, não pegaria. Isso seria totalmente errado para ele. Mas ao mesmo tempo, eu sei que esse mesmo amigo, dependendo da situação e a mulher que estivesse passando lá, ele faria algo do tipo de, sei lá, passar a mão nessa mulher. Porque ninguém ia pegar ele mesmo. Pra esse meu amigo, passar a mão, bulinar a mulher não é uma coisa muito errada. Mas pegar o dinheiro de alguém é muito errado. Tem outros amigos que já nunca tocariam uma mulher, nunca, sem ela, mesmo se ele fosse invisível, cara. Mesmo se ela não soubesse, ele nunca faria isso. Mas se tiver dinheiro dando sopa, quem sabe ele pega. Você tá entendendo? Os valores morais, eles são muito diferentes. A gente pode até fazer uma reflexão aqui. O que você acha que falta para o Brasil? Você acha que falta lei para o Brasil? Você acha que falta ética? Estudo filosófico? É isso que falta, será? Talvez, professor. Você acha que falta lei? Cara, sinceramente, eu não sei se falta lei, porque lei tem pra caramba. É legal a gente continuar mudando as leis, fazer as coisas, mas assim, não sei se é lei que falta. Até porque as pessoas sabem o que tem que fazer. Elas sabem. Se você perguntar para as pessoas o que é certo e errado, elas sabem o que é certo e errado. Mas por que fazem o que é errado? Falta de valor moral, tá? Falta de visão ética, de valor moral, internalização da moral. É isso que está faltando. Como está aqui, a melhor moral existe quando você nunca ouve falar da palavra. Quando a moral é muito mencionada, ela anda péssima. Você está entendendo? Valor moral é uma coisa que independe do que as pessoas vão achar. Uma internalização da moral e da ética. Está ligado a dever, está ligado às suas virtudes. Cara, as suas virtudes. Beleza? Vamos deixar isso aqui mais claro agora? Para você entender essas três coisinhas aqui, esses três caminhos. Primeiro vamos fazer uma revisãozinha, né? Rápida. Pensa aí, quando eu falo de ética aqui, tenta definir ética. 2 palavras, reflexão filosófica. Moral, vamos definir moral aí em poucas palavras. Conjunto de normas, reflexão filosófica, conjunto de normas. E valor moral, como que a gente definiria? Como que a gente define? Internalização da moral.
O que a gente carrega da moral, beleza? Olha a dimensão de cada uma delas aqui, ó. A ética, que é uma reflexão filosófica, ela tem uma dimensão universalista, tá? Ela tem que pensar de maneira universal, cara. A ética não pode estar presa a um tempo, uma ética, não, mas eles são de uma cultura, porque eles são de tal cultura, então não tem problema. Não, tem problema sim. A ética, ela tem que estar pensando de maneira geral. Ela não pode falar, tal pessoa pode, porque é a moral deles. Não, cara. A ética tem que pensar no ser humano como um todo. Né? Ela tem que pensar no que é o correto, quais são os valores que estão por trás dessa ação. Isso é correto, falando universalmente, é isso que a gente deve fazer. Isso é uma reflexão ética, né? E a moral? Moral, se aqui tem uma dimensão universal, a gente sabe que a moral tem uma dimensão local. Tanto que a moral, o conjunto de normas, vai mudar, né? No seu trabalho. Você não pode ir de sunga no seu trabalho. Não pode ir sem camisa no seu trabalho como servidor público no concurso lá que você vai passar. Você não pode, cara. Você não vai poder ir de sunga e de... Não. Por quê? Porque isso é errado ali. Isso muda, né? Dependendo do local, né? Não pode. Na praia, pode. Você, sei lá, olha a conversa que você tem com o seu chefe, olha a conversa que você tem na igreja que você frequenta, olha a conversa que você tem. Agora, olha a conversa que você tem quando você está na balada 2 horas da manhã, lá só você e seus amigos. Você está entendendo? O que pode fazer em um lugar, às vezes no outro não pode, e assim vai. A moral, ela vai mudando dependendo do local, não é nem só de um país para o outro, como eu dei o exemplo Brasil, Portugal aqui, mas é de um local para o outro. Ela tem uma esfera local, né? Universal, local. E o valor moral, cara? O valor moral tem uma esfera aí individual, tá? Diferente da moral e da ética. Ela tem uma esfera individual. A gente pode dizer que são princípios que você carrega dentro de você. E aí a pessoa, né, tem ou não tem. Beleza? Deu, olha, já deu pra gente aprender bastante coisa aqui. Isso aqui tem que ser repensado e eu vou repensar tudo isso aqui com você com um exemplo muito bacana agora. Acompanha comigo. Você já veio até aqui, não veio? Então vamos lá, né? Você já veio até aqui. Vamos encerrar essa aula aqui com chave de ouro. Vamos já para a parte final dessa aula, um resumão através de um exemplo simples para você. Imagine o seguinte. Imagine que você vai lá para um show, você está indo lá, você já passou no concurso, seu concurso, já tem seu carro, sua caminhonete. Você está lá, você vai lá para uma cidade próxima aí onde você mora, no interior, porque vai ter um show lá de uma dupla que você gosta, ou de uma banda que você gosta. Se coloca nessa situação. Você está indo lá com seu carro, 4 horas de viagem da sua casa, chegou lá, 8 horas da noite começou o show, curtiu pra caramba o show, bebeu, tá lá, curtiu com seus amigos, deu mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã. Como o show começou cedo, o show já tá terminando aí. E aí você com aquela ressaca, né? Acabou até dormindo um pouquinho, bebeu demais, beleza. 2 horas da manhã você já acorda, já tá bem, já passou, mas tá com sede, bateu aquela fome, tá com falta de, né? Sabe que você bebeu um pouco aí, tá com aquela falta de glicose, precisa daquele doce. E você anda por aquela cidade do show. 2 horas da manhã, cara, 2, 3 horas da manhã, totalmente fechada. Anda, dá a volta, né? 15 minutos você deu a volta em toda a cidade pequena, não encontrou nada aberto, a não ser um posto de gasolina, com uma conveniência. Você fica feliz, entra lá, estaciona seu carro, entra no posto de conveniência. Quando você abre a porta do posto de conveniência, você já vê o quê? O que você enxerga? Você enxerga uma barra de chocolate, né? Que é aquela barra que você quer, é aquilo que você precisa para sua vida, é aquilo que está faltando de glicose, é aquilo que está faltando para você. Aí o que você faz? Você vai lá, cata a barra já, vai lá para pagar a barra, fica lá no caixa, não tem ninguém no caixa, tá? Não tem ninguém na conveniência inteira, você olha para um lado, olha para o outro, nada, sei lá, você pensa, o balconista aqui deve ter saído para ir no banheiro, não sei.
saiu aí, você tá lá com a barra de chocolate na mão, esperando o cara voltar, mete a mão no bolso, cadê sua carteira? Você sabe como que é, né? A vida, né? Você bebeu demais, seus amigos, você ia perder a carteira, acabou deixando a carteira com um amigo seu. Seu amigo levou, você tá só com a carteira de motorista no bolso, cara. Seu amigo já foi embora pra cidade onde você mora aí, tá? Já foi embora. Tá você sozinho dentro daquela conveniência, com aquela barra de chocolate na mão, uma garrafa d'água na outra, pensando, cara, agora não tem dinheiro pra pagar isso aqui, cara. E pô, são 4, 5 horas de viagem até eu chegar em casa agora, eu vou ficar com sede pra caramba, tô com fome, cara. Essa barra de chocolate vai fazer toda a diferença pra mim. Lembra que você tá aí, ó, de ressaca, tá lá. E essa água vai passar uma coisa pela sua cabeça. Você tá entendendo? Vai passar uma coisa pela sua cabeça. Vai passar algo do tipo, é só uma barra de chocolate. Só uma barra de chocolate, cara. Ninguém nem vai perceber isso aqui, cara. Né? Essa água também, água, pô, não custa nada isso aqui, sei lá, depois eu mando dinheiro pelo correio, também não tem ninguém aqui. Você tá entendendo? Nesse momento que não tem ninguém lá, nada, você tá fazendo o que, cara? Você tá fazendo uma reflexão filosófica? Ou seja, você tá fazendo uma reflexão ética, filosófica? Não, professor, não é isso. Você não tá lá pensando, será que roubar é errado? Não, então não é uma questão ética que está em jogo. Não é uma reflexão ética. É uma questão moral? Para pensar. Não é uma questão moral, sabe por quê? Porque você não tá lá, você sabe que roubar é errado. Então, você não tá refletindo sobre a moral, você sabe o que seria certo para se fazer. Você está visitando o que nesse momento? Exatamente, você está visitando seus valores morais. Naquele exato momento que você tá com a barra de chocolate, você tá pensando, cara, será que eu levo isso aqui? É só uma barra, não vai fazer falta, não tem ninguém aqui. Será que eu levo? Nesse exato momento que você tem liberdade para escolher, você tá visitando seus valores morais. É aí que o caráter da pessoa é desafiado e visitado. E aí você tá lá pensando rapidinho, quando você olha pro lado assim, ó, o que você viu aqui escrito do lado lá na parede? Da conveniência que você tá, se localiza onde você tá lá, você viu escrito assim, ó, sorria, você está sendo filmado. Nesse exato momento você vai fazer o quê? Você larga a barra, larga a água, né? Você não sabia se ia levar, você estava lá pensando, mas nesse exato momento você vai largar as duas, você está sem dinheiro, sem carteira, para ir embora. E eu pergunto, por que você largou a água e o chocolate ali? Por causa de uma questão moral? Ética? Valor moral? Não. Você largou por uma coisa chamada medo. Tá? Você largou por uma coisa chamada medo. Medo não tem a ver com ética. Não tem a ver com moral e nem com valor moral. Medo é quando você faz algo só por medo, você nem tá esbarrando nisso aqui, ó. Tá? Pra gente falar de ética, pra gente falar de moral, de virtude, de valor moral, tem que ser uma coisa que você está fazendo por uma liberdade. Você está fazendo porque é o certo a se fazer. Beleza? Esse exemplo é bem bacana para você entender o seguinte. Quando a gente faz uma coisa no campo ético, moral, valor moral, você está fazendo porque os seus valores estão caminhando você para isso. Tá? Não é por uma questão de medo de leis. Beleza? Quando a pessoa faz só por medo, imagine um cara que fez algo porque alguém está apontando uma arma na cabeça dele. Ele está com medo, então o cara falou para ele, faz tal coisa, ele está com uma arma na minha cabeça, eu vou e faço. Até o julgamento jurídico desse cara não é o mesmo, claro que não, ele está fazendo porque ele está sendo ameaçado, uma coisa perigosa. Entenda, o medo aí que tira a sua liberdade, quando ele tira a sua liberdade, ele afastou você disso aqui. O que eu quero que você perceba é que as coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer porque a gente sabe que é o certo a se fazer. A gente sabe que é o ético a se fazer, né? Desde as pequenas coisas, tá? Desde as pequenas coisas até as grandes coisas, até a regra, até o bom convívio, tudo tá ligado. Quando você está falando de ética, está falando de uma habilidade de você perceber qual é o correto a se fazer. O melhor para você, para todos, o correto a se fazer naquele momento, como um bom funcionário, como um bom cidadão. Não é só um bom funcionário, um bom cidadão, mas assim, que a sua consciência, o seu caráter mostra para você o que você tem que fazer. Para encerrar com chave de ouro, tem 2 conceitozinhos que eu usei durante a aula e que você tem que conhecer aqui, ó.
Esses dois conceitos são imoral e amoral, tá? Imoral, o que é uma pessoa imoral? O que é uma pessoa amoral? Às vezes você conversa com uma pessoa, ela fala assim, eu não sou nem moral, nem eu sou amoral. Não, meu amigo, amoral não. Amoral é uma pessoa que não tem moral, ela não tem a capacidade ou a consciência. Uma pessoa com uma doença mental muito grave, uma criança, né? Você pega e dá uma arma pra uma criança de 2 anos de idade e fala, atira, ela não vai pagar por isso, porque ela nem sabe o que ela está fazendo. Ou seja, essa criança sim é amoral. E imoral? Imoral é a pessoa que sabe o que é certo e errado, né? E normalmente age cometendo algum erro, né? Agir contra a moral. Isso foi um ato imoral, beleza? Foi um ato amoral. Bom, amoral é porque a pessoa não tinha capacidade de discernir. Ela tem uma doença muito grave, alguma doença psicológica, era uma criança. Como assim foi amoral? Tá? Amoral é que não teve a capacidade de entrar no campo da moral. Ela não tem essa capacidade. Agora, quando a pessoa tem e ela faz algo errado, é um ato imoral, beleza? E só para a gente encerrar aqui, como eu falei, vamos aqui agora eu trouxe para vocês aqui, uma questão de ética da Caixa. Podia trazer várias questões aí, mas é uma questão bacana para a gente ver como que isso cai em concurso público em geral, tá? Em geral. Claro que tudo depende da banca e tudo, mas sempre tem lá, né? Geralmente, como eu falei no começo da aula, concurso público federal, municipal, estadual, geralmente tem as suas questões de ética lá, né? 6, 8 questões, dependente da banca, de quem que está preparando a prova. Vamos ver essa questão aqui rapidinho para a gente ver, entender, ver se você entendeu a aula de hoje. Bom, primeiro de qualquer coisa, você sabe, né? Aqui, os alunos aqui do LAC Concurso são alunos bem preparados, eles já sabem como que você faz esse tipo de questão aqui, né? Como que você faz? Você só tem uma alternativa correta. Primeiro você começa buscando as alternativas incorretas, isso mesmo, né? Você começa buscando as incorretas e jogando fora, descartando para deixar ali, sobrou 2 que eu tô na dúvida. Agora eu analiso melhor essas 2. Beleza, aí eu vou mais certeiro. Senão a gente cai naquela confusão, você sabe, né? Você começa falando assim, essa aqui parece que é correta, essa aqui também, essa aqui não, essa aqui sim, aí volta de novo, ficava perdendo um monte de tempo. Agora aquela que parecia que era incorreta, parece que é correta. Não caia, não se boicote intelectualmente. A melhor maneira de fazer esse tipo de questão de múltipla escolha é você sempre, principalmente quando entra no campo da ética, tá? No campo da filosofia, que é uma coisa bem mais minuciosa, uma interpretação de texto devagar, não coma palavras, leia calmamente, né? Não dá para ir correndo, beleza? Tem que realmente entender o que está em jogo. A maior parte das vezes, a pessoa que está estudando lá, ele não é nem por falta de conhecimento, cara. É uma leitura apressada, meio afobado, e ele sabe o conteúdo, mas ele não deu direito. É interpretação de texto. Então vamos para esse esqueminha aqui, Você sempre começa buscando as questões incorretas e eliminando elas, tá? Elimina as questões incorretas, que fica bem mais fácil para você. Vamos lá. Acerca da relação entre ética e moral, assinale a opção correta. Beleza? Vamos começar procurando as erradas. De verdade, é o melhor método aqui quando se trata em questões de filosofia. O entendimento, letra A. O entendimento ético discorre filosoficamente em épocas diferentes. Tá? O entendimento ético discorre filosoficamente em épocas diferentes e por vários pensadores, dando conceitos e formas de alusão ao termo ética. Beleza? Não sei, professor, parece que está tudo correto. Vamos lá, vamos para outra então. Durante a Idade Média e Moderna, períodos históricos aí, a ética era considerada uma ciência. Será, cara, que a ética era uma ciência na Idade Medieval?
uma ciência, portanto, era ensinada como disciplina escolar. Na idade contemporânea, a ética assumiu uma nova conotação, desvinculando-se da ciência e da filosofia e sendo vinculada às práticas sociais. O que você acha? Lembra? A ética é sociologia? Ela está totalmente separada da filosofia? Não, professor. Então, vamos aqui, risca essa questão, tá? Risca ela que não é a correta. Vamos para C? A simples existência da moral, significa a presença explícita de uma ética. A simples existência de uma regra moral, ela é sempre ética, entendida como filosofia moral. Isto é, uma reflexão que discute, problematiza e interpreta o significado dos valores. Está dizendo que a simples existência da moral é sempre ética? Ética e moral nunca entram em conflito? É a mesma coisa, ética é sempre moral? Lembra do exemplo que eu dei? Lá da mulher do ônibus? Lá do embaixador? O que você acha? Não, né? A simples existência da moral não pressupõe uma questão ética, tá? A simples existência da moral, de maneira nenhuma. Muitas vezes a moral, ela pode não ser ética, beleza? Vamos riscar aqui totalmente também, para deixar melhor. Eu estou eliminando as que estão erradas, entendem? Vamos para D. A ética não tem por objetivo procurar o fundamento do valor. Ah, é? A ética não tem esse objetivo de entender o valor que norteia o comportamento humano? É o contrário, né? É esse o objetivo da ética, entender o que está por trás. Então, ela já começou errada, né? Tendo em vista a historicidade presente nos valores. Errado, né? Por que está errado, professor? Está errado porque a ética, o que ela faz é justamente, o objetivo dela é entender os valores que norteiam, cara. É isso que a ética faz. Aqui começou dizendo que a ética não tem. Olha como é uma questão, você tem que exatamente entender o que eu falei para você aqui na nossa aula completa, tá? Essa é a aula de introdução. O conhecimento do dever está desvinculado da noção de ética. O conhecimento do dever está desvinculado da noção de ética. O que você acha? Dever, caráter, que a pessoa tem que fazer, isso não tem nada a ver com ética, né? Pois este é consequência da percepção pelo sujeito de que ele é um ser racional e, portanto, está obrigado a obedecer ao imperativo categórico. Isso aqui é Kant, né? A gente vai ver mais pra frente, imperativo categórico do Kant. A necessidade de se respeitar todos os seres racionais na qualidade de fins de si mesmo. Bom, aonde que está a questão aqui, Conhecimento do dever está desvinculado. Desvinculado, cara, de maneira nenhuma. Imagine, é a mesma coisa dizer que a ética não tem nada a ver com dever. Errado também, tá? A ética, ela é justamente o dever. A ética está ligado ao dever, princípio, o que eu devo, valor, né? Então só sobrou uma aí. A gente foi achando que estava errado nas outras. Sobrou só a A aqui, O entendimento ético discorre filosoficamente em épocas diferentes e por vários pensadores, dando conceitos e formas de alusão aos termos da ética. Sim, parece que está tudo correto aí. Então nós temos a questão certa, a nossa questão certa. O que está em pauta aqui? Perceber, essa questão deixa bem claro aí que a ética está ligada ao dever, que a ética tem como objetivo vários pontos que a gente, a questão dos valores, a ética como um todo, houve uma revisão aqui só nessa questão em si. Bom, é isso. Ficamos aqui, eu encerro essa aula com vocês. Uma aula de introdução, espero que você tenha entendido, basicamente a diferença da moral, da ética, com os meus exemplos aqui, brincadeiras, entender como que funciona isso na prática, entender essa dimensão ética. Entender que talvez no Brasil falte um pouquinho de valor moral.
Falta um pouquinho da internalização. Mais do que o discurso, mais do que regras e leis, talvez falta a parte de internalizar esse conhecimento, internalizar essa habilidade, entender o que são esses valores que a gente tem que carregar, esses deveres, princípios que a gente carrega dentro da gente. Entender isso só através da ética. Beleza? O estudo da ética. Bom, próxima aula a gente continua. Bons estudos!